Breach não é só mais um álbum do 21 Pilots. É o ponto de ruptura. O fim de um ciclo que começou tudo em Blurryface. Eu acredito que até um pouco antes. Atravessou o Homo Trench e Scale Nice. Aqui o universo do Dema e Clancy chega ao limite. Porque talvez o Tyler quisesse. As vozes, os símbolos, os muros, tudo se fecha. É sobre atravessar um sistema. É sobre não se perder. E como todo mergulho, talvez não haja uma volta. O álbum Breach ele foi lançado em 12 de setembro de 2025. Nesse mesmo dia que eu tô gravando esse vídeo, inclusive. E esse vídeo é uma opinião de um fã aleatório. Que não reflete a capacidade que o 21 Pilots tem. O talento que eles têm, claro. E nem muito menos questiono ali a qualidade musical da sua obra. Essa é apenas uma opinião. É apenas a minha opinião. De um fã. Simplesmente de mais um fã, né? Da banda. E aí que tá. 21 Pilots hypou muito esse álbum. Eu acredito que a sequência, né, de lançamento desse álbum, muito próximo de Clancy, com a mesma temática, hypou um pouco mais os fãs sobre o que seria esse próprio álbum. O que acontece é que quando ele lança uma faixa, né, quando o 21 Pilots lança The Contract, que é magnífica, e depois um banger, que foi Drum Show, também, que é magnífica, a gente acaba tendo muitas expectativas, mas como já dizia The Hype, nunca acredite no hype, né? Nunca acredite nas expectativas. Talvez esse seja um fim que o Tyler precisava para a história que ele criou já faz uns 10 anos. Mas que os fãs não estavam preparados para aceitar isso. Mas o grande passo aqui para entender como funciona a Breach é que talvez esse seria o último ponto que Tyler tocaria nesse assunto, né, da lore da banda. Mas um ponto talvez ali que provavelmente a gente não estava esperando, né, que essa ruptura seja feita, ela seria feita de um modo tão repentino e do modo como foi feito também. A grande questão, eu acredito que não é aceitar o Breach como ele é, mas é aceitar o que ele pode ser no futuro da banda, né, que ainda é incerto. Dito isso, partimos então para esse ranking aleatório, com base, na minha opinião, sobre o álbum Breach. O sétimo álbum do 21 Pilots, ou o oitavo se você for considerar regional at best. Em primeiro lugar para mim ficou Drum Show, que é magnífica, simplesmente arrepio toda vez que eu escuto, e não tem nada a ver com a história original. E aí que tá, nesse álbum ele é muito interessante porque às vezes as músicas que não tem conexão com a obra, com a história original que o 21 Pilots está contando, talvez nesse ponto do Breach as músicas estejam até melhores que as músicas que têm a obrigação de contar a história. Talvez o Tyler se viu num limite criativo a hora de compor a música e ao mesmo tempo passar a história do que precisa ser contado. Então, eu sinto que nesse álbum as músicas que não tem nada a ver com a história são melhores que as músicas que tem. Então, primeiro lugar, Drum Show. Segundo lugar, The Contract, né, que foi um banger, foi assim, magnífico. O intervalo que foi lançado o single em relação ao Clancy pegou muita gente, eu acredito, desprevenida. Né? Então muita gente acreditava que Clancy seria a última obra, mas não. Então The Contract é perfeita. Cottonwood é magnífica. O estilo da música representa muito o que é o 21 Pilots da era Blurryface, com um tom bem mais melódico, mais sério também. Então ela tá em terceiro lugar. Em quarto lugar, Garbage foi genial. Eu acredito que tem um pouco, não sei se é uma loucura minha ou se vocês perceberam também. Lavish tem um pouquinho de referência em Garbage. E eu acho engraçado que se isso realmente tiver, por exemplo, algum sample ou a estrutura da música, se isso realmente tiver, vai ser gênio. Porque são basicamente dois opostos, né? Então é muito legal esse toque que o Tyler deu pra música. City Walls é bom demais. Tá em quinto lugar. Em sexto lugar, Center Mass é bom demais. Center Mass
eu me sinto um passo à frente. Eu não sei se vocês se sentem assim quando vão escutar essa música, mas eu sinto que realmente é um passo à frente. É como se eu me posicionasse, eu me inclinasse, eu colocasse na frente, tipo, tomasse a iniciativa. Isso, assim, a música, ela tem uma personalidade muito única. Center Mass pra mim é bom demais. One Way, One Way parece Foster the People, na minha opinião. É rápida e boa, funciona, mas parece Foster the People. Não tem muita cara do 21 Pilots. E aí que tá, algumas músicas não tem a cara do 21 Pilots nesse álbum. Não sei se vocês também sentiram isso. Telly, depois de One Way. Telly, essa música é doideira total. É uma viagem pura, mas se você entende a letra com o instrumental, com o que o Tyler tá querendo dizer, a voz dele também, assim, é muito boa, faz muito sentido, o cara é muito gênio, tá? Telly é perfeito. Inclusive, como fala sobre a questão, né, do score, né, na questão mais gamificada, só que em relação a você sempre querer acertar com alguém, né, você sempre querer acertar, fazer coisas certas para as pessoas, né, principalmente para o seu par romântico, para o seu parceiro. É, acaba que tendo até na própria sonoridade tendo algumas coisas relacionadas a score de games. Então muito interessante como essa música funciona. Days Lie Dormant, a voz tá muito boa nessa, né? Tyler, putz, ele tem uma presença muito forte nessa música. Parece muito My Chemical Romance com The Cure. Parece que The Cure, a vibe do The Cure encontrou My Chemical Romance e virou Days Lie Dormant. Em outro lugar, Roar, Fear, né? Quem que não fica cantando essa música aí na cabeça, né? O refrão dessa música. Então ela é muito chiclete, mas eu acho que é só isso. A voz dele tá boa, mas eu acho que é só isso. É uma música chiclete. Downstairs. Não tenho muito o que falar sobre essa música. Ela é basicamente um revamp de uma música muito antiga. Parece que ela foi criada uns 14 anos atrás. E ela usa até um pouquinho de dubstep no refrão. Isso que me faz perceber um pouco que a ligação do Regional Best e o Vessel tá muito presente nessa música. Então, pra quem gosta, ok. Pra quem não gosta muito, né, não vai se identificar muito. E eu acho interessante que até pros novos fãs essa música vai ser interessante também. Então, ela tá numa categoria bem baixa pra mim. Intentions é a última do álbum. Ela também tá numa categoria muito baixa pra mim. Eu não sei porquê, não me familiarizei muito com essa música, apesar de reconhecer que é uma ótima música. E por último, Robot Voices. Eu acho que o Robot Voices é uma tentativa do 21 Pilots flertar com um indie, só que não é um indie novo, é um indie de 2014, 2015, que é um indie já muito batidão. Ele usou vários samples na música, que alguns funcionam, outros não. E eu acho que Robot Voices não tem muita cara do 21 Pilots, por isso que ela ficou em última posição pra mim, que significa que ela não é uma música ruim, é uma música boa, é uma música que traz vibes, dependendo da pessoa, mas pra mim simplesmente não colou. No veredito, eu acho que esse álbum tá pra um 7,5 de 10, né? Como um acompanhante ou B-side. Se a gente for entender ele como um B-side, eu vejo ele como um B-side do Clancy. Então, se eu entender ele como um B-side do Clancy, né, músicas que poderiam estar no Clancy, mas não estiveram, e aí o Tyler criou um álbum novo, pra mim pode ser até uns 8,5, se a gente for entender dessa forma. Mas como um álbum geral, 7,5. Né? Pra mim é um álbum muito... A entrada desse álbum é difícil. A curva de aprendizado do Bridge é muito mais difícil do que o Clancy. As músicas elas demoram pra ter a personalidade própria. Eu acho que é muito por conta da experimentação que o Tyler quis fazer nesse álbum. Lembrando que essa é a minha opinião. E eu espero que vocês tenham se identificado. Se vocês concordam ou não, deixem aí nos comentários. E é isso. Esse é o Abismo. Evite o abismo.